muito de comprar os LPs. Isto é Renato, um embalo com Renato e Viva a Juventude. É possível fazer isso, Renato? Olha, deixa eu ver quem é a pessoa, hein? É o Nelson Keffer. Ô Nelson, que bom se fosse do jeito que você pensa. Seria maravilhoso, né? Pegar e a gente decidir o que fazer com os discos. Mas tem uma coisa que você não sabe, que muito pouca gente sabe. Você, quando assina um contrato com uma gravadora e grava um disco que seja, esses discos, que é chamado de fonograma, não pertence mais a você, pertence à gravadora. Então nós ficamos com as mãos atadas, esperando que a gravadora faça alguma coisa. Não faz, nunca fizeram. E quanto mais tempo o artista tem, de carreira, menos eles se interessam. Isso acontece no mundo inteiro, não é só aqui não. Então, a gente fica nas mãos deles, entendeu? No meu caso, nós ficamos nas mãos da Sony Music. A Sony Music é a única que poderia te dar uma resposta. Eu, infelizmente, não posso. Se eu lançar, eu ou qualquer um da banda lançar algum disco na praça, desses discos que você está citando, nós vamos ser presos, nós vamos ser pirata. Vai entrar na pirataria. Então, isso a gente jamais poderia fazer, jamais. Infelizmente. O que talvez possa ser feito é arranjar um jeito de disponibilizar as músicas em áudio, de fita, que vai dar um certo trabalho, mas a gente pode até pensar nisso. Colocar a capa, né? Essa coisa toda. Agora, infelizmente, lançar os discos é uma missão impossível. É impossível fazer isso. Não tem como. É força de contrato. Não tem como. Nós temos que respeitar. Entendeu? E que o fonograma, a música, o disco, vai pertencer à gravadora até o fim dos tempos. Não tem. Nós assinamos esse contrato. A maioria dos artistas assinou assim. Né? Se você pedir o Roberto Carlos, se você pedir para ele fazer isso, com todo o prestígio dele, ele não vai poder. Porque o fonograma não pertence a ele. A não ser que a gente grave. Por exemplo, nós há uns 5 ou 6 anos atrás, nós gravamos 2 músicas inéditas, Pensando em Mim e a outra eu não me lembro o nome. Essas músicas, esses fonogramas são nossos. Nós podemos lançar, fazer o que nós quisermos. Mas são só 2 músicas. Então, é muito complicado esse negócio de gravadora, muito complicado. Foi muito bom na época, né? Foi muito bom, mas depois não é legal, não. Você já respondeu, mas tem uma outra também pergunta que é relacionada assim, que tem uma pessoa, o nome dele é Tony, ele é lá de Santa Catarina, e ele falou que estava lendo o nosso livro, né, e teve uma ideia que até ele falou que poderia ser feito, que seria um disco unplugged. Um disco quê? Eu não estou te ouvindo bem. Um disco quê? Unplugged. Não sei. Unplugged, tá, entendi. Sei lá, acho que deve ser acústico, né? Talvez, não sei também. Aí, ele falou que fazia tubarão. Ele já acha que deve fazer releitura dos sucessos, né? Seria bom assim, aí lançar junto com um caderno de todas as músicas cifradas do disco e tal. Tô passando isso aí seria maravilhoso. Os pessoas não entendem, e as pessoas têm toda a razão de não entender, porque não é o métier delas.
O que elas não entendem, precisam saber, é que, por exemplo, eu vou até partir para o autoral. Uma música que eu tenha composto, eu não tenho, a partir do momento em que eu faço a edição dessa minha música, essa minha música não me pertence mais, ela pertence à editora. As coisas que foram gravadas e que são gravadas e que saíram por alguma gravadora, foi porque nós assinamos um contrato com essa gravadora. E o contrato nós temos que cumprir, né? Infelizmente. Né? Se alguém pode resolver essa situação, não somos nós. Pelo contrário, nós somos uma parte interessada mesmo. Mas essas gravadoras realmente são um saco, né? Elas são um saco. E a pior coisa do mundo é ser dirigente de gravadora. Eu já bati de frente com vários. E eles não têm essa sensibilidade, essa... Aliás, tem muito cego dirigindo gravadora no Brasil, já há muito tempo, não é de hoje. Na verdade, sabe, Lucinha, se nós conseguíssemos juntar duas pontas, as gravadoras dos anos 60 e até 70, as pessoas que dirigiam as gravadoras nessa época, e se você juntar com essa rapaziada que entrou depois, é de uma incompetência, entendeu? Eles são, em primeiro lugar, eu acho que eles são preconceituosos, né? Todo mundo que entra numa gravadora hoje, um diretor, ele quer que a gravadora passe a existir a partir dele, da entrada dele. Então, tudo que a gravadora fez, com raríssimas exceções, eles jogam para o lado. Então, isso é uma vaidade e uma vaidade burra, né? Burra mesmo. E, infelizmente, quem paga é o consumidor que paga. Você não... Tudo fica jogado para lá. Tudo fica jogado. É por isso que eu sempre digo nas entrevistas, como é que vai o Renato Sobrequer? Vai bem, graças a Deus. Porque já há algum tempo, quando nós começamos a perceber essa impossibilidade de contar com dirigentes de gravadora, nós começamos a colocar que a nossa realidade é fazer show ao vivo. É a única realidade que a gente tem. Depois veio a internet, que a gente consegue mostrar alguma coisa para aqueles que não conhecem. Mas a nossa realidade hoje, Lucinha, é fazer show. A gente, entendeu? Uma coisa que a gravadora poderia cobrir no Brasil inteiro e não cobre, a gente cobre com presente. A gente vai visitar os lugares, faz shows, fala com as pessoas, agradece as pessoas, faz o trabalho assim. Porque se for contar com gravadora, não adianta. Sabe? Outra coisa que as pessoas não sabem é que, por exemplo, você vê um artista na televisão, num programa importante, aí você pensa que é o artista que está usando. Alguns até, por exemplo, a gente fez o Faustão a última vez pela nossa amizade com o Faustão. É um grande amigo que nós temos. Mas quem deveria fazer isso era a gravadora que tem, entendeu? E as gravadoras, elas escolhem os artistas que elas querem botar nos programas e a gente fica, na verdade, à mercê dessas pessoas preconceituosas, e é por isso que a música brasileira está do jeito que está. Muito incompetente, ocupando lugares que não deveriam ocupar nunca. Nunca. Na minha época, nenhum deles sentaria em cadeira nenhuma em gravadora. Nossa. E a gente sabia quem sabia e quem não sabia.